Fala Dev! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode deixar sua aplicação Flutter em uma única posição, por exemplo, em pé ou deitado, numa orientação, sem precisar fazer alteração nenhuma no nativo, fazendo isso por dentro do Flutter. E também vou mostrar para vocês como que você troca a cor da sua status bar e da navigation bar, que é aqueles botõezinhos de voltar para frente e tudo mais que tem do Android. Então, como que você consegue alterar essa cor para fazer uns aplicativos muito mais interessantes? Então, não sai daí, roda a vinheta! Show de bola! Então vamos lá, primeiro recadinho básico, aqui embaixo na descrição tem o link para a nossa comunidade lá no Telegram, tá? Então se você gosta do meu canal, se gosta de quer receber a atualização mais rápido, né? E ter um histórico de todas as atualizações, vamos dizer assim, o Telegram, eu criei um canal no Telegram, só eu mando mensagem, eu não mando um monte de mensagem, mando mensagens mais sobre divulgação mesmo de os meus vídeos, ou mesmo alguma coisa que eu pretendo fazer, como por exemplo no final do mês, lá por comecinho do mês que vem, a gente vai ter uma surpresa, então vai ser lá que eu vou divulgar primeiro. Então se você quiser, entra lá, participa lá, tenho certeza que você vai gostar. Sobre o vídeo de hoje, como eu falei na introdução, a gente vai ver duas alterações de sistema mesmo, né, para dentro do aplicativo. Como você deixa ele numa orientação em específico e também como você altera cores de sistema, de status bar e navigation bar, por exemplo, no Android, porque só no Android que você consegue fazer isso. Então, bora o código. Show de bola, já criei uma aplicaçãozinha aqui bem simples, tá? Pra gente não perder muito tempo. Vamos criar aqui uma nova página. Vou criar uma página chamada homepage.dart. E aqui vou fazer a criação de uma stateful, ou uma stateless widget, ou uma stateful widget. Na verdade, vou criar uma stateful widget e vou criar como homepage. Aqui eu vou basicão, como toda a maioria das nossas páginas, pelo menos as minhas sempre tem um scaffold. E eu não vou colocar app bar, vamos considerar que essa página aqui vai ser a página onde a gente vai fazer como se fosse uma full screen, uma página de uma cor só, tá? E dentro dela eu vou colocar um body com um container de cor vermelha, colors.red. Por exemplo, vamos restartar a nossa aplicação aqui, vou importar aqui e colocar aqui na nossa home, nosso main, né, a homepage. Veja aqui, pronto, nós temos aqui a nossa página com fundo vermelho, vamos dizer assim que você vai fazer um aplicativo onde tem a página de login, ela vai ser 100% vermelha, por exemplo, com a tela de login por aqui, tá? Mas vamos supor, vamos para a primeira questão. A primeira questão é o que? Se eu colocar aqui num child, colocar aqui um text, Rodrigo Raman, com vírgula que faltou, style, text, style, font size 30. Legal, coloquei aqui, isso vai fazer com que o text vai fazer com que o meu container se limite ao tamanho dele, então para isso eu vou colocar o nosso media query of context size with e a mesma coisa para o age, para ela ficar 100% da tela. E vou jogar esse texto lá no centro, tá? Para você ver a coisa acontecendo. Legal, se eu fizer a mudança da orientação do meu celular, por exemplo, ele estava assim, retinho, ele está escrito dessa forma. Se eu virar o celular, automaticamente a aplicação também vira, certo? E é isso que pode gerar problema na sua aplicação. Se sua aplicação não foi preparada para trabalhar nessa resolução, por exemplo, que é muito maior de largura, né, do que de comprimento, vai dar problema e você pode ter problema. Ou mesmo você não quer que sua aplicação, não faz sentido sua aplicação rodar dessa forma. Então, você quer configurar que sua aplicação fique somente em uma orientação independente se o usuário virar ou não virar o celular. Tá? Então, como que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente vai fazer logo no start da nossa aplicação. Então, eu vou aqui no nosso main, nossa parte principal aqui, e vou fazer a alteração. Para a alteração, eu preciso utilizar o system, porque eu vou fazer uma alteração de system, chrome.setPreferOrientation. E aqui eu vou colocar um device orientation. .portrait up. Isso aqui recebe um array que eu posso deixar mais do que uma opção. Feito isso, se eu restartar nossa aplicação, veja o que vai acontecer. A primeira coisa que vai acontecer vai dar um erro.
Vai falar, porra, mas erro? É um erro. Ele vai dar um erro na aplicação. Por quê? Porque para rodar esse preference, ele precisa que a aplicação já tenha pelo menos se startado, certo? E aqui mesmo na mensagem, ele te dá já a correção. Ele falou assim, ó, then you need explicitly call the widget bind ensure initialize. Então, basta eu colocar esse comando aqui antes da nossa aplicação, que tudo vai funcionar como deveria. Ó, fizemos o restart da nossa aplicação, vou abrir aqui o meu debug console só para a gente ver, aplicação restartada, ó, vamos restartar novamente, aplicação restartada, vamos virar o nosso celular e veja o que acontece, ó, pronto, ela já está com uma única orientação, então ele fica dessa forma só, independente da posição que eu colocar o celular, e inclusive eu posso fazer o inverso, eu posso falar que ele é um landscape. Na hora que eu restartar a nossa aplicação, veja o que vai acontecer. Automaticamente, ele já vai startar na posição certa. Você já deve ter jogado algum jogo, por exemplo, que quando você starta ele já coloca o celular nessa posição e te obriga automaticamente a virar o celular. Então, é dessa forma que você faria para isso aqui acontecer. Tá? O próximo passo que a gente vai fazer é justamente deixar como se fosse uma tela única, né? Com a status bar e a nossa navigation bar, que aqui está como preta, na cor do nossa tela. Então eu quero que isso aqui vire um vermelhão só na tela. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar dois métodos aqui. Vou criar um change status bar e um rollback status bar. Já vou explicar rollback status bar. Tá? Já vou explicar o porquê. Deixa esse método aqui, depois eu vou explicar o porquê que ele vai existir. Tá? No nosso init state, nós vamos chamar o change status bar. Para alterar o nosso status bar, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos utilizar de novo lá no nosso System Chrome, só que agora a gente vai utilizar o set system UI overlay style. Esse cara aqui é o responsável por fazer esse tipo de alteração. Ele espera que a gente utilize uma classe que chama style, system, né? System UI overlay style. E aqui dentro você tem várias alterações que você pode fazer. A status bar color, por exemplo, que eu quero transformar ela em red, e a nossa system navigation bar color. Tá? Aqui também eu quero colocar ela em red. Tá? Com isso aqui, ele já vai funcionar a alteração. Se eu der um restart aqui na nossa aplicação, veja o que vai acontecer. Ele vai deixar agora a nossa tela 100% vermelha, tanto o nosso navigation bar como a nossa status bar. Então ficou tudo numa cor só. Tá? Veja como que é simples você alterar. Porém, essa não é a forma correta de você alterar, tá? Porque o que acontece? A System UI Overlay Style tem outras configurações. Se você fizer isso aqui, as outras configurações vão ficar com os valores default, tá? E nem todas elas têm algum valor default. E isso é um problema, certo? Então, para evitar esse tipo de problema, ó, nós vamos fazer da seguinte forma. Dentro do System ele tem duas configurações, vamos dizer assim, dois atributos estáticos, que é o Dark e o Light. O Light, veja o que ele faz. Ó, o Light nada mais é do que deixar aqui branquinho, ó, vai deixar aqui branquinho, e se eu colocar aqui o Dark, ele vai deixar aqui, deixa eu restartar, né? Ele vai deixar aqui preto e aqui também um pouquinho, acho que um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Tudo bem, não é essa a questão. A questão é o quê? O que eu vou fazer? Esse cara aqui, ó, como eu falei, ele é uma constante estática já com algumas configurações default. O que a gente vai fazer? Apenas mudar aquilo que a gente quer. E como que eu faço isso? O ponto copy with. E o copy with, aí a gente implementa as duas, sobrescreve, vamos dizer assim, os dois atributos. Dessa forma, a gente está mantendo todo o restante, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, vai ver que a nossa app bar aqui em cima vai continuar branca. Se eu quisesse que os ícones ficassem preto, eu poderia copiar da Dark, por exemplo, fazer uma cópia da nossa Dark, que é os ícones preto, e alterar somente as informações que eu preciso. Veja que é possível você fazer isso. Então, essa é a maneira correta de você alterar as informações, pegando um tema específico, light ou dark, e fazer as alterações que você precisa, tá? Legal, feito isso aqui, agora eu vou mudar esse botão aqui, esse texto que eu coloquei aqui, eu vou transformar ele num flat
button. Então vou envolver ele dentro de um flat button e vou criar aqui página 2, que ele vai direcionar esse cara para uma outra página, tá? Só para a gente ver uma questão bem importante que você precisa entender. Então vou criar uma nova página aqui, página 2.dart, import m, stateless, stateful component, opa, stateless, vou criar como stateless mesmo, page 2 e é página, né, que eu coloquei. Então aqui, deixa eu dar um rename, página 2, e aqui o padrãozão scaffold, só que aqui eu vou colocar uma app bar, porque eu quero voltar, né? A gente vai passar para essa tela, eu quero que ele volte, que eu consiga voltar também. Então, container e no child text página 2, também centralizado. Legal, vamos restartar nossa aplicação aqui. E agora eu vou fazer uma navegação, certo? Então eu vou pegar aqui esse botão, que agora vai ser um botão página 2, e quero fazer uma navegação. Para navegar, navigator, deve estar cansado de fazer, né? Navigator.off, né? Off context, .push, e aqui um material page router com um build. Ruim, né? Um comando tão grande para fazer uma navegação. Eu acho péssimo isso. Página 2. Também que o modular ajuda a gente bastante com esse tipo de coisa. Então, página 2. Tá página 2 lá mesmo? Criei? É page 2 eu cadastrei. Escrevi página, eu coloquei page. Tudo bem, vocês entenderam o que a gente quer fazer. Legal, fiz aqui, vou restartar a nossa aplicação. E vou clicar no nosso botão para ir para a nossa página 2. Foi para a nossa página 2, mas veja o que aconteceu. Vamos supor que só a sua tela de login precisa desse vermelhão todo. As outras telas não tenham essa necessidade, ou não sejam vermelha, por exemplo. Tá? Quando você faz uma alteração no system, você está fazendo a alteração para o sistema todo, para a aplicação inteira. Então ele vai obrigatoriamente ficar com a aplicação inteira na cor que você definiu. Tá? Se você não quer isso, você precisa, na hora que você for navegar para essa outra tela, você alterar essa configuração. E é isso, por isso que o nosso método rollback status bar. Nós vamos fazer o quê? Vamos voltar. Então, aqui onde está o nosso... Vou até fechar aqui só para ficar maior aqui, para vocês conseguirem enxergar e ficar mais fácil aqui também. Vou dar um vírgula aqui também. O que a gente vai fazer? Eu poderia muito bem só vir aqui e, em vez de colocar essas alterações, eu deixo somente light. E na hora que eu for direcionar para lá, eu chamo o nosso rollback status bar. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Cliquei na página e show de bola, aqui embaixo funcionou. Mas veja o que aconteceu aqui em cima. A status bar não voltou para o padrão dela. E isso, não sei se é desse emulador, não sei se é dessa versão do Android, ou se é específico de um bug, alguma coisa assim. Esse status bar, se você olhar o light, o status bar ele está como nulo, tá vendo? Então eu setar ele como nulo não está fazendo com que ele altere a cor. Então ele está continuando na mesma cor que eu coloquei. Então para fazer isso, na hora que eu for redirecionar, eu obrigatoriamente vou ter que voltar para a versão que estava, para a cor que estava. Tá? E a cor que estava aqui no emulador era um colors.black 38. Vamos restartar nossa aplicação, que é um preto, porém ele está, como eu posso dizer, ele está um pouquinho apagado, né? Está um pouquinho com opacidade um pouquinho diferente. Então na hora que eu vim para cá, ó, veja que agora tudo está funcionando. Porém, veja um detalhe, nós temos o botão de back aqui, certo? Se eu clicar ele, veja o que aconteceu. Nossa aplicação não executou novamente o initial state, então ele não alterou o status para o que estava aqui. Aí você vai falando, pô, mamãe, então vamos colocar no build. Não adianta, ele na hora que a gente faz um pop, na hora que a gente sai de uma tela e volta para a tela anterior, ele não rebuilda ela, ele não chama o build novamente, ele deixa a página exatamente como estava. Ele só apenas tira da frente a página que você acabou de colocar. Então, para isso, nós temos que ter uma estratégia para poder, quando voltar nessa página, isso ser executado novamente.
Tá? E para isso, nós podemos utilizar no momento da navegação. Então, no momento da nossa navegação, eu posso fazer aqui um await. Esse await vai ficar esperando como se a página fosse me retornar alguma coisa, né? Quando a gente precisa receber de volta alguma coisa de quem a gente chamou, né? Eu abri um modal, por exemplo, e aí eu quero receber de volta. Eu coloco um await, então vou esperar essa página retornar. Quando ela retornar, eu vou fazer o change status bar novamente, tá? Então vamos restartar nossa aplicação, ele alterou, foi para a página, voltou tudo ao normal, na hora que eu apertei o back, ele alterou novamente, ou mesmo como o usuário Android já está acostumado, tem o botãozinho voltar aqui, certo? Então se ele clicar no botão voltar, é a mesma coisa, ele vai tentar fazer o pop, ele roda o tal do maybe pop. Aqui dentro do Navigator, nós temos aqui um maybe pop, ou o pop, né, o propriamente dito. Então, ele faz esse pop, ele arranca aquela tela e deixa a anterior. Então, dessa forma que você consegue contornar essas alterações, tá? Então, tome muito cuidado quando você for fazer qualquer alteração dentro do system. Vai fazer alteração dentro dos services, dentro do system, tome cuidado para você não acontecer esse tipo de problema e você deixar a sua aplicação inteira de uma cor diferente sem necessidade, tá bom? Uma outra questão que eu quero passar para vocês é que o que? Essas configurações aqui, elas só funcionam para o Android, tá? Então se eu executar essa mesma aplicação aqui no iPhone, tô até com o iPhone aberto aqui, ó, a gente pode até executar, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Por quê? Porque a status bar dele já é transparente e ele não tem navigation bar, porque é o iPhone, então ele não tem aquelas barrinhas de navegação. Sendo assim, você fizer esse tipo de alteração não vai surtir efeito nenhum, porém vai surtir efeito de processamento, certo? Ele vai processar esse cara. Então, o correto nesse caso é a gente, deixa eu só deixar o emulador aqui, a gente verificar se a gente está no Android, né? Se minha aplicação está rodando dentro do aparelho Android, e para isso a gente tem uma classe que não sei se você conhece, que se chama Platform, ou Platform. Tá? Do Dart.io e não do Dart HTML. E no Dart.io eu tenho um cara que verifica se is Android. Então, se for Android, o que eu vou fazer? Eu vou executar esse cara aqui. E da mesma forma que se for Android ele executa, se for Android ele dá o rollback, senão ele não precisa retirar nada porque nada foi colocado, certo? Então dessa forma você trabalha e você consegue contornar, vamos dizer assim, esse tipo de coisa, evitar um processamento desnecessário. Então utilize sempre essa parte de plataforma Android, tá? Uma outra coisa que eu quero deixar aqui no vídeo, não sei nem se todo mundo vai assistir, mas eu vejo como interessante, acabou surgindo a questão aqui para eu poder falar para vocês. Veja que não é obrigatório no método, no Dart, eu colocar o tipo, certo? Só que eu estou fazendo algum retorno aqui? Não estou fazendo nenhum retorno. E olha aqui como que ele inferiu para mim, ó. Ele falou que eu teria o retorno da minha função é um dynamic. Tá? Porque eu não informei. Se eu não informei e ele não conseguiu descobrir de alguma forma, ele sempre vai colocar dynamic. Então é uma boa prática você sempre colocar o tipo de retorno. Tá? Então coloque sempre o tipo de retorno nas funções que você for construir. Assim você evita esse processamento desnecessário do Dart, porque ele vai fazer isso e vai tentar inferir aqui o tipo. Como ele não vai conseguir, ele vai jogar um de Dynamic e isso pode comer processamento, é microprocessamento, mas é uma boa prática a gente criar funções dessa forma, tá bom? Então, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, um vídeo um pouquinho mais curto, um pouquinho curto, né? Um vídeo curto. Porém, eu tive essa necessidade, caí nessa dificuldade de alterar, de voltar para status anterior. Tentei, ele tem até, ó, vou até mostrar porque, só para você entender, aqui dentro do próprio System Chrome, você tem um cara que chama Reset, ou vamos pegar aqui que eu acho que fica mais fácil. Ó. Se eu pegar aqui System Chrome, eu tenho um Restore. Ó. Tenho um Restore aqui. Ó. Restore Overlay. Tá? Deixa eu voltar aqui, né, para dar uns Ctrl Z, vou deixar disponível para vocês essa aplicação. Então, ó, Restore Overlay, teoricamente ele volta para o valor anterior. Porém, ele tem uma particularidade. Ó. Ele só pode ser executado até 1 segundo depois de você ter feito a alteração. Então, se 1 segundo depois você conseguir, fiz uma alteração errada, né, quero voltar, beleza, eu consigo fazer isso utilizando o Restore. Porém, 1 segundo depois,
ele já não permite mais essa alteração. Então não serve para a gente, porque a gente está navegando numa tela para outra e a gente quer voltar, e aí essa é a forma correta de você fazer isso, tá bom? Show de bola, galera. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve lá no canal. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Ou se inscreve lá no canal do Telegram para você não perder nenhuma atualização. Todas as atualizações são enviadas lá primeiro. Então não vai perder essa. Entra lá, tá bom? Valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima.